Olá pessoal, hoje em Astronomia em 5 minutos nós vamos conversar como que se medem os ângulos no céu, né? Como que a gente entende o tamanho relativo dos objetos da Lua, dos planetas, do Sol, das galáxias, observados aqui da Terra. Isso é uma coisa muito interessante que muita gente não tem às vezes noção de como isso é feito. Então vamos tentar entender como é que esses ângulos são medidos. Então a gente aprende isso desde o início na escola, né? Que um círculo, né? A gente define como tendo 360 graus, né, o angulares, né, e a gente vê que o ângulo reto é 90 graus, né. Então aqui é um exemplo de como você mede aí com um transferidor, por exemplo. Então no caso aqui, esse ângulo a gente está medindo com 128 graus por aí, né, esse ângulo aberto aqui. Então, se vocês lembrarem, vocês vão lembrar que cada grauzinho desse aqui, ele pode ser dividido em 60 minutos, ou seja, 1 grau tem 60 minutos. Então 1 grau e 30 minutos equivale a 1 grau e meio, tá certo? E cada minuto pode ter 60 segundos, tá certo? Então cada grau desse tem 3.600 segundos. A gente chama isso de minuto de arco e segundo de arco. Então em astronomia a gente tem as medidas em graus, em minuto de arco e segundo de arco. Então, por exemplo, a Lua, ela tem um tamanho, um diâmetro no céu de meio grau. Isso vale quanto? 30 minutos de arco, mais ou menos em média, né? Então vamos lá. A gente tentando identificar o tamanho das coisas no céu, a gente pode usar as nossas mãos, né? Esticando assim. Você consegue ver que o tamanho de um dedo é mais ou menos 1 grau, né? 3 dedos seriam mais ou menos 5 graus e assim por diante, né? Isso aí cada pessoa tem que meio que calibrar de acordo com o tamanho da mão, o comprimento do braço e tal, mas são ideias, né? Para vocês terem uma ideia de como a gente mede mais ou menos o tamanho, né, das coisas no céu. Então a Lua, por exemplo, quando a gente observa no céu, é meio grau. Então é metade do tamanho de um dedo se a gente olhar, né? Na direção da Lua, tá ok? Aqui a gente pode ver por que tem tanto fake news aí de olha a lua de sangue, a lua de azul, a maior lua da Terra, a lua que está mais próxima da Terra nos últimos 5.000 anos. Isso aí é só para mostrar que todas essas notícias são fake. Elas são fake no sentido de tentar induzir as pessoas de que está acontecendo um fenômeno celeste extraordinário. E de fato não está. Essa tela aí mostra para gente na órbita da Terra, quando a Terra está mais distante do Sol e quando ela está mais próxima, porque ela é uma elipse, né, com o Sol no foco, ela não é um círculo. Então você vê que a diferença de tamanho que o Sol aparece é tão pequena que a gente não distingue, né, que é essa 3,3%. Já a órbita da Lua é um pouco mais elíptica e a gente vê que quando a Lua está mais distante, ela é um pouco menor do que quando ela está mais próxima. Mas você não seria capaz de distinguir de um dia para o outro isso, porque essa diferença é muito pequena, né? Então basicamente, esses objetos, eles têm tamanho quase fixo no céu, né? Tanto a Lua quanto o Sol. Isso não é verdade quanto aos planetas, e é fácil explicar por quê. Porque a Terra orbita o Sol, então é uma elipse, né, com o Sol como foco, quase um círculo, né? E por isso que a gente sempre vê o Sol mais ou menos do mesmo tamanho. Da mesma forma, a Lua orbita a Terra. Então a gente está sempre vendo a Lua numa elipse que tem também a Terra como foco, então é muito próximo. Mas os outros planetas, eles orbitam o Sol, eles não orbitam a Terra, tá certo? Nem o Sol. Então por eles orbitarem o Sol, eles vão estar em posições diferentes, ora eles vão estar bem do outro lado do Sol, ora eles vão estar bem na frente do Sol da gente. Isso vai dar uma distância para a gente muito grande e eles vão alterar muito de tamanho no céu. Isso é o que a gente pode ver aqui. Então à esquerda aqui, a gente pode ver o tamanho real da Lua quando a gente olha num telescópio, tá certo? Ou num binóculo, e isso aqui é o tamaninho dos planetas proporcionalmente visto da Terra. Então você vê que se você olha num binóculo uma Lua pequena, os planetas são praticamente invisíveis, porque eles são muito menores do que a Lua, aparentemente olhando, né? Aqui na direita a gente pode ver, por exemplo, como que os planetas variam de tamanho dependendo da posição que eles estão em relação à Terra e o Sol. Então, por exemplo, Marte chega a ficar desse tamanhão aqui, né? Quando é que ele está desse tamanhão? É quando tem o Sol, a Terra e Marte na mesma direção. Então esse é o ponto que a Terra está mais próxima de Marte. Já quando Marte está do outro lado, né? Então tá Terra, Sol e Marte, porque ele está do outro lado da órbita, ele aparece pequenininho, tá certo? Muito pequeno. Bom,
Isso aqui é o que a gente vê, por exemplo, os planetas com fase. Todos os planetas internos da Terra, né, Mercúrio e Vênus, eles aparentam fase, porque eles estão dentro, né? Então, quando você olha o Sol, né, e você olha o planeta, você consegue ver a sombra dele. Os outros planetas, esse efeito de fase é muito menos notável, apesar da gente conseguir ver um pouquinho só. Então a gente vê aqui, por exemplo, que Vênus chega a ter um tamanho aparente muito grande no telescópio, mas conforme ele vai ficando redondinho, que a gente está vendo ele de frente, ele está do outro lado do Sol, né? Então ele vai ficar pequenininho. E aqui, por que, que a gente está vendo ele em quarto crescente? Porque ele está quase na direção do Sol, a gente olhando o Sol e Vênus. Então a gente está olhando a parte de trás de Vênus, que é escura. A parte iluminada tá para o outro lado, que a gente não vê. Aqui vocês veem o tamanho de Júpiter. Saturno é mais ou menos com os anéis do tamanho de Júpiter. Você vê Urano, Netuno, Plutão não é observável como uma bolinha, é muito pequeno. Então isso aqui só é o tamanho relativo dos planetas. Qual o tamanho disso aqui? A Lua tem 30 minutos de arco, como eu falei, né? Os planetas aqui, eles variam em segundos de arco. Então Júpiter chega a ter entre 30 e 50, dependendo de que lado do Sol que ele está. Saturno, o planeta tem em torno de 20, né? Aí você aqui com os anéis, ele pode ficar com 30, 30 é pouco. Marte chega a ter 25 segundos de arco a cada 2 anos, por um período muito curto, né? Quando ele está bem perto da Terra. Na maior parte do tempo não dá para ver direito, ele fica com 10 segundos de arco ou menos, né? O Vênus é o planeta que aparece maior aqui na Terra. Quando ele está aqui nesse quarto crescente, quarto minguante aqui, quando ele está quase desaparecendo, ele chega a ter um tamanho de 1 minuto de arco, 60 segundos de arco. Então a gente está falando que Júpiter, por exemplo, é menor do que 1 minuto de arco e a Lua tem 30 minutos de arco. Então ele é menos de 30, ele é 30 vezes menor do que o tamanho da Lua quando a gente olha num telescópio. Mas quando a gente olha outros objetos do universo, o tamanho não é tão pequenininho assim. Então, por exemplo, está aqui a Lua desenhada no céu, para vocês terem uma ideia, e olha o tamanho da galáxia de Andrômeda. Ela é bem maior do que a Lua. Então, se a gente pegar um binóculo, você não vai ver ela desse tamanho, porque o seu olho não é capaz de capturar, mas se você tirar uma fotografia, você vai ver que ela é muito maior. E aqui tem um exemplo de várias nebulosas, como a nebulosa do Órion. Isso aqui é o cometa de Hale-Bopp, em relação ao tamanho da Lua. Isso aqui é bem realista. Isso aqui é a galáxia do escultor, né? E aqui a galáxia como é que é o nome dessa aqui, gente? É a Lagoa, né? E você tem aqui outros objetos aqui como exemplo. Então você vê que os objetos de céu profundo, eles estão incrivelmente longe, mas eles são incrivelmente grandes. Então, por conta disso, você pode os ver num tamanho razoável no céu. E é exatamente por isso que eu já mencionei para vocês que telescópios como Maksutov, por exemplo, eles não são muito adequados para esses objetos, porque são telescópios que aumentam muito. E por isso eles são adequados para ver detalhes da Lua e dos planetas. Tá certo? Bom, isso aqui para terminar, eu queria mostrar para vocês que existem oculares especiais que são chamadas astrométricas. Ela tem uma lâmpadazinha que você acende aqui e ela tem todo tipo de medida, seja de angular, seja de distância, para você medir distância entre estrelas duplas, entre objetos, tamanhos de objetos e tal, uma experiência, né, de como você vê isso aí. Então, com o CCD você não precisa mais disso, porque você consegue medir direto no computador, mas isso aqui era como a gente fazia oticamente, né? Isso também serve para você medir objetos terrestres à distância, né? Então, se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sino de notificação e dê o seu like e até a próxima.